aqui hoje com o 7º episódio do Búzios Ink. E eu acredito que hoje, pra mim, vai ser o mais importante, ou a mais importante tatuagem das 38, agora 39 que eu vou ter. E é a homenagem pra minha mãe. Dia 16 de maio fazem 2 anos que eu perdi ela, que ela se foi. E hoje eu vou estar eternizando aqui na minha pele a fotografia que eu acho mais linda dela de quando ela era nova. E espero que vocês gostem do trabalho, junto com o Daniel Mosquito, uma grande homenagem, um grande momento. E muito obrigada por estarem curtindo a gente aqui. Valeu. Já já a gente confere o resultado. Na verdade é uma base de um realismo, né, que é uma fotografia, mas como é uma fotografia muito antiga, a gente vai fazer um realismo mais limpo e eu aproveitei para fazer um adorno com um acabamento como se fosse um neotrade. E aproveitar para falar para todo mundo que está assistindo que eu acredito, na minha concepção, que essa seja uma das formas mais lindas da gente homenagear quem a gente ama. Porque todos os dias a gente vai poder olhar e carregar junto. Sem precisar de um papel ou de qualquer outra coisa, só olhar para a pele no espelho que a gente vai enxergar. A mais sendo feita por um grande artista que sabe fazer uma linda fotografia na pele. Dia 16 de maio fazem 2 anos. Faleceu com 70 anos no hospital. Ela ficou 7 meses internada no hospital. Tinha 3 aneurismas no cérebro que apareceram de uma hora para outra. E aí ela não aguentou e foi. Eu nunca imaginei que ela não fosse sair do hospital. Na realidade, eu achei que ela fosse vir embora de volta, porque ela era muito forte. E nunca tinha ficado doente, mas não voltou. E foi justamente no ano que eu me mudei para o Rio de Janeiro, que eu estava muito longe do Rio Grande do Sul, onde é a nossa terra. Então eu pude dar muito pouca assistência para ela. Eu estava com estúdio aqui na região e os custos e o tempo que eu deveria ficar afastada do trabalho era muito grande. Eu pude uma vez só. Eu fiquei somente 15 dias com ela cuidando lá no hospital, na UTI. Mas achando que ela fosse sair de lá. E no final, quando eu fui avisada que ela já estava com falência de órgãos e muito debilitada, eu peguei o carro e larguei tudo e me fui embora. Quando cheguei lá, deu tempo só de assistir ao funeral. Então foi muito traumatizante pra mim, da forma que ocorreu. Mas é a vida, é o destino. Era assim que era pra ser, foi assim que aconteceu e agora eu sei que ela tá num lugar melhor que o nosso aqui. E que a melhor forma de se acostumar com a ideia é fazer das boas lembranças, boas recordações que vão ficar comigo pro resto da vida. Mas é uma saudade que nunca vai acabar, com certeza. Eu acho que quem já passou por isso ou tá passando sabe bem o que eu tô falando. E uma tatuagem pra eternizar é uma boa forma, mas a saudade ela nunca vai embora. Podem passar 10, 20, 30 anos, sempre
saudade vai ser a mesma. Deveria ter feito a tatuagem quando ela estava viva ainda, para que ela pudesse ver. Acho que ela ia ficar bem feliz. Podemos fazer homenagens também quando as pessoas e as coisas que a gente ama estão junto conosco. Isso é só depois que a gente perde. Vem aqui, Pedro, um pouquinho. Só um minutinho. Vem aqui, pô. Não quero. Pô, eu odeio máquina. Suporto máquina fotográfica, menos câmera de vídeo. Não quero aparecer na câmera. Ah, vai aparecer na câmera de costas? Que sem graça, que pena. Sabe? Vou dar uma puxadinha. Deixa ele. Ele já aparece várias vezes durante o programa. Só vai aparecer a família, cara. É rapidinho. Tinha que gravar isso. Gosto. Então, pessoal, agora vocês vão conhecer a minha filha, que foi a pessoa que mais conviveu com a minha mãe. Eu fui morar com a minha avó quando eu tinha uns 2 anos de idade. Mais ou menos porque minha mãe trabalhava muito. E aí eu morei com ela até meus 13 anos, na verdade. Daí eu fui morar com a minha mãe em São Paulo. E eu tava sempre com ela. E aí a gente morou depois, mas ela faleceu quando eu tinha 18. Aí a gente morou mais algumas vezes juntos. A minha mãe sempre quis fazer essa tatuagem, na verdade. Mesmo quando a avó era viva. Ela tem o nome dela tatuado, né, no braço. Tem um TT no pulso dela. E ela tinha esse projeto de fazer o rosto dela e tal. Mas acho que faltava essa oportunidade. Que esse foi o momento que ela viu que o trabalho poderia ser muito bem feito e ela tinha confiança e tal, que ela poderia aproveitar melhor o momento, né? Aí acho que agora foi o melhor momento para fazer isso. A primeira tatuagem que a minha mãe fez pra ela era viva. E ela mostrou, ela ficou com muita vergonha, assim. Até porque ela via a tatuagem da minha mãe e ela ficava, meu Deus, isso deve doer muito, como é que consegue fazer isso, né? E a minha avó também era muito vaidosa, então eu acho que ela ia gostar da foto específica que a minha mãe utilizou pra fazer essa homenagem pra ela, porque é o rosto dela, assim, numa época que ela se achava maravilhosa. Eu lembro assim, ela dizia, nossa, linda. Então acho que ela ia olhar e dizer, nossa, como eu era bonita. Saudade dessa época. Minha avó sempre falava essas coisas. A maior parte da minha vida foi com ela, assim, a maior parte das minhas memórias foi com ela. E o melhor momento, não sei, tanta coisa. Ela me acompanhou em tudo. Todas as minhas atividades de escola ela estava junto. Em shows que eu criei desde pequena. Eu gosto muito dessas coisas, ela ia comigo. Sempre me levou para tudo que era lugar para conhecer partes da cidade que eu não conhecia. A gente passeava muito, a gente costumava muito ir no cinema junto. Então, acho que as melhores memórias que eu tenho com a minha avó é isso. A gente ia muito no cinema, toda semana a gente ia pro cinema. Às vezes a gente fazia maratonas e a gente ficava vendo 2, 3 filmes no mesmo dia. Era muito legal isso. Eu acho que as últimas palavras dela pra mim, na verdade, que eu marquei muito, que ela disse pra mim, ela me desejou sucesso em minha vinda pra cá, que eu tava me mudando pra cá, e disse que ela sempre ia estar torcendo pra mim, não importa onde eu estivesse. Ela sempre estava com pensamento em mim e pra eu cuidar sempre do meu corpo, da minha alma e estudar, pra procurar o melhor pra mim. Eu sempre levo essas coisas em consideração, tô na faculdade, penso, nossa, minha avó ia gostar muito dessa coisa aqui que eu tô fazendo. Isso é muito importante já na cabeça. Era quase um versinho. Ela fazia eu repetir todos os dias, que eu ainda vou botar aqui no estúdio, num quadro moldurado. Sou feliz, alegre, forte, tenho amor e muita sorte. Vivo positivamente porque eu tenho Deus no meu subconsciente.
Essa frase, desde que eu me conheço por gente, eu falo ela ainda hoje, todos os dias. E tem uma outra frasezinha curtinha, que como a gente nunca teve uma vida muito fácil, ela sempre me dizia, quem guarda tem. Essa é clássica também. Minha mãe amava praia. Qualquer praia, tendo areia, mar. Podia até a água não ser muito limpa, como lá no Rio Grande do Sul nem todas as praias têm água, é claro. Mas ela indo pra praia, ela estava feliz. Então, momentos marcantes são tantos. Quando ela descobriu que eu queria largar a minha profissão de vendas, administração para tatuar, e foi quando a maioria falou que eu estava ficando maluca de largar a carreira que eu já tinha há mais de 9 anos para me entregar à arte, sem saber o que ia acontecer, porque meu trabalho ainda era muito amador na época, mas eu acreditava. Ela foi a pessoa que mais acreditou, ela olhou bem firme nos meus olhos e ela falou, teus olhos estão brilhando, tá feliz, né? Então vai, tudo vai dar certo. Eu acho que esse foi um dos que eu me lembro agora, dos mais marcantes. Que aquela energia que ela me passou me deu força para seguir adiante, mesmo com a dificuldade que foi migrar de uma profissão formal para uma tão informal como é o nosso ramo. O fato dela me apoiar me fez poder ir adiante, com certeza. Tem vários outros. Quando eu ganhei a minha filha, toda vez que eu voltava de viagem, quando eu era representante comercial de vendas, eu era no Rio Grande do Sul, representante de marcas de surf, skate, eu passava de segunda a sexta viajando, toda volta de viagem era uma festa que ela fazia. E sem nunca reclamar, sempre cuidando com muito amor da minha filha. Daqui a pouco eu me lembro de mais algum, tá doendo um pouco. No Brasil, mais de 5 mil crianças morrem todos os anos e mais de 100 mil são hospitalizadas por causa de acidentes. Só um pouquinho, só um pouquinho. Aprenda a prevenir acidentes com crianças. Acesse www.criançasegura.org.br. Eu estudo bem um desenho antes, é uma coisa básica para estar sempre com um trabalho melhor. Para não ter surpresa nenhuma, mas tem muita coisa assim. Para estudar, às vezes estudar que eu falo é só estar olhando o desenho mesmo, estou mexendo. Preciso ficar. São 24 anos de profissão, hoje em dia então eu já corto muito da tarde. Cara, eu comecei novo, com 18 anos, tatuando os amigos, com 2 anos e meio de profissão, entrei na minha primeira loja profissional, que é a loja do Rogério, na Ilha do Governador. E logo depois dali eu entrei na Supernova, que é uma loja assim, bem clássica que a gente montou no Rio de Janeiro. E fizemos um grande nome, que hoje em dia ainda mantém o nome dessa loja, é uma loja forte até hoje. Mas fiz parte da equipe que montou esse nome todo que é hoje a Supernova. Aí com isso já rodei bastante estados, trabalhando, sempre melhorando. Tem 15 treinos de convenção entre o Rio e São Paulo. Fui pela Supernova e fui até de realismo. Então tinha toda uma preparação, eu fui. Já tinha uma base até que os concorrentes não estavam vendo com um trabalho muito bom, já era meio que quase até esperado no dia que eu estava vendo quem ia concorrer comigo, eu já estava esperando uma boa premiação sim. Cara, qualquer cliente para mim é importante. Eu vejo porque tatua um artista, achar que ele é mais importante que alguém que não.
Até porque todos os clientes são importantes, todos eles têm sua história, todos eles têm sua... Geralmente tatuagem acaba sendo uma coisa muito pessoal, história pessoal de muita gente. Então quer dizer, todo cliente é importante. Tem vários trabalhos que assim, eu gosto, mas lembrar assim de cabeça aqui rápido agora fica um pouco mais difícil, mas tem vários trabalhos que eu gosto assim. Do longo da minha carreira. Então são coisas assim que é. Cada trabalho é único, porque eu acabo desenhando exclusivamente para cada trabalho, então eu faço um trabalho bem diferenciado. Para cada cliente, para cada tipo de... Hoje em dia eu só não tatuo uma parte de Maori, que é o tribal. Não sou fã, não gosto. Assim, eu sou de uma equipe que a gente começou a desmistificar essa coisa de geração de 90 e pouco, acabou transformando a tatuagem em arte, né, cara? Então, quer dizer, eu no início eu já não passava por um carro de camburão, hoje em dia você passa batido que não dá nada. Era freio de camburão total. Hoje em dia, cara, muito difícil. Sabe que hoje em dia a maior parte dos tatuadores são os artistas, a maior parte da própria polícia, ela é bem tatuada. Então é uma coisa que acabou um pouco com essa... Desmistificou um pouco, né? Acabou aquela marginalização que tinha. Não que hoje em dia ainda não tenha, tem, mas é muito pouco. Até porque tem leis hoje em dia bem severas, que não pode... Você não pode deixar de dar um emprego para outra pessoa por causa de uma tatuagem. Só que eles botam o exame psicotécnico ou alguma coisa e acabam descartando uma pessoa por ali, mas não pode ser explícito isso, né, cara? A primeira tatuagem que eu fiz, a minha mãe achou que eu fosse ter câncer. Eu escondi durante um ano dela, porque eu fui muito safada. Eu pedi de presente de aniversário de 15 anos. A nossa família não tinha muitas condições. E as minhas duas irmãs e a minha mãe iam se reunir para comprar um anel de 15 anos pra mim. Apesar de que não ia ter festa, mas eu ia ganhar um anel de 15 anos. Quando eu soube que elas iam juntar aquele monte de dinheiro pra comprar um anel, eu peguei a minha irmã num canto, fiz um escândalo, que eu preferia uma tatuagem ao invés daquele anel. Porque se eu ganhasse o anel, eu ia derreter o anel pra pagar a tatuagem e ia fazer escondido. E aí, depois de encher o saco quase um ano, a minha irmã mais velha me levou no estúdio de tatuagem pra ver como era. E topou, contra a vontade dela, só pra me ver feliz, pagarem a tatuagem. Aí passando um ano e pouco depois, um dia eu tava saindo do banho, desprevenida, nem me dei conta que a mãe podia estar me cuidando, e ela olhou a tatuagem na perna e veio correndo atrás de mim.
E eu tentei fugir, escondi, não teve jeito. Ela arrancou a toalha, viu a tatuagem e começou a chorar desesperada. Minha filha, tu vai ter câncer. Eu fiz essa pele tão perfeitinha, agora tu estragou. Aí, poxa, levou um maior tempão pra convencer ela que não tinha nada a ver, que não ia ter câncer, que o tatuador era bom, que era tudo descartável. E depois disso ela foi se acostumando, né? Mas eu não tive a oportunidade de fazer uma tatuagem nela, mas eu fiz a sobrancelha dela. 2 anos antes dela falecer, a gente fez a sobrancelha. Foi quando ela... Eu tinha falado antes que ela nunca tinha ficado doente, mas ela teve uma vez uma diverticulite. O intestino dela quase explodiu, foi também de uma hora para outra. E ela ficou numa sala de cirurgia por 4, 5 horas. E no dia seguinte eu fiz esse TT. O apelido dela era TT. E ela ficou toda boa. Daí ela começou a acompanhar mais as minhas tatuagens e toda vez que eu fazia ela curtia. Mas botava a mão nos olhos e dizia, Pazinha, que grande. Vai fazer mais? Dizia, eu vou, mãe. Tá bom. Eu era menor, quando eu era mais guria, eu pegava onda, ia pra praia todo final de semana com meus amigos e sempre podia, ela tava junto. E a galera não tinha pudor nenhum, fazia tudo na frente dela. Ela dançava um rock, curtia junto, às vezes xingava um, saía com o cabo da vassoura atrás do outro, mas era parceira da galera. E aí, pessoal, foram cerca de 3 horas de trabalho, tá aí o resultado, minha mãe. Doeu um pouco essa parte aqui de cima da perna, para quando a gente não tá com a pele muito firme, dói um pouco mais, mas valeu a pena, eu tô muito feliz, essa é a minha tatuagem mais importante e agora eu posso levar minha mãe comigo aqui pro resto da vida, no minha pele. Posso olhar pra ela todos os dias, bem igualzinha a foto. E muito obrigada mais uma vez por estarem acompanhando o nosso trabalho. E curtam lá e conto com vocês para estarem curtindo aí junto com a gente. Muito obrigada.